Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack no Mundo Exponencial. Hoje para conversar sobre a ressurgência dos podcasts. Por que ressurgência? Porque não é uma coisa nova, né, Alexandre? É uma coisa que já está aí com a gente há um bocado de tempo. O podcast, o nome vem exatamente do iPod e é um tipo de mídia que ganhou popularidade quando o iPod sequer tinha ainda a capacidade de mostrar vídeo. Ele era realmente só aquela telinha, uma listinha que você rodava na rodinha para você escolher o que você queria ouvir. E você tinha as músicas digitais, né, vamos dizer assim, e você tinha o podcast como um tipo de mídia que surgiu como se fosse uma espécie de um rádio gravado, né, Alexandre? E eu me recordo na época, vamos dizer assim, quando isso estava realmente começando, do Steve Jobs demonstrando como criar um podcast usando o GarageBand da Apple. Não sei se você lembra dessa época. Da época eu lembro, obviamente. Eu realmente não lembro da demonstração do Steve Jobs montando um podcast, mas eu me lembro muito claramente de quando eles surgiram, as rádios entraram em desespero absoluto, porque se falou que ia ser o motivo pelo qual as rádios iriam desaparecer e tal. De fato, acho que muitas desapareceram, não tenho dúvidas se realmente foram por causa do podcast. Eu acho Eu que duvido um pouco. foi muito mais por causa do streaming de música e pelo fim as pessoas querendo ouvir música e não ter um chato falando no meio do caminho, coisas que não fazem o menor sentido. Quem quer ouvir música quer ouvir música, quem quer ouvir chato ouve chato, então ouvindo podcast. Não precisa estar misturando os dois. Mas enfim, como você falou, uma coisa que já tem algum tempo. E agora, nos últimos tempos, ele ressurge de forma bastante intensa. E nós vamos discorrer sobre isso ao longo do programa. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Eu acho que você colocou bem, né? Quem quer ouvir o chato, ouve o chato. É como nem nós dois estamos aqui, dois chatos falando a respeito desse assunto hoje. Quem quer ouvir os chatos, vem aqui e ouve aqui, né? Quem quer ouvir música, não quer ouvir a gente falando no meio da música. Essa é uma coisa muito interessante para mim, porque eu sou uma das pessoas que não tinha um interesse, vamos dizer assim, grande no podcast. Por muitos anos, vamos dizer assim, eu praticamente ignorei a existência dele. Ouvia muito esporadicamente, embora eu escutasse audiobooks, que é uma coisa curiosa, né? Porque não é uma questão de você não estar familiarizado com o formato, vamos dizer assim, no áudio e tal, mas realmente não me chamava a atenção. Talvez porque eu nunca tenha sido também um grande fã de rádio, né, originalmente. E com o tempo, vamos dizer assim, eu passei a me interessar mais exatamente pelo conteúdo que tem hoje disponível nesse meio, né? E o fato de que é um conteúdo que você consegue consumir com facilidade, independente do que você está fazendo, né? Então, eu me lembro que eu saía para caminhar e eu caminhava escutando podcast. Então, você começa a ter uma alternativa aí de como você consegue consumir conteúdo num momento que antes você não tinha muito como fazer, né? Eu acho que o momento da virada é exatamente isso que você falou. Eu acho que quando começou, se buscava uma forma de talvez imitar o rádio, tirando, obviamente, a questão da música, e não sei, os conteúdos não eram legais, a coisa não funcionava, talvez ela não fizesse muito sentido. O primeiro podcast que eu ouvi, na verdade, foi Nerdcast. Eu fui apresentado ao mundo dos podcasts pelo Nerdcast e eu achei muito interessante. E eu acho que eles também foram aprendendo com o tempo, e não é à toa que eles são, digamos, eu diria,
uma das grandes referências de quase todos os tipos de podcasts que existem hoje no Brasil. Os caras são, no Brasil e no mundo, né? Os caras são uma grande comunidade. E eu acho que eles entenderam para que serviu o podcast e todo mundo demorou a entender para que serviu o podcast. Porque eles criaram um podcast porque eles queriam conversar entre eles sobre assuntos nerds, onde eles não encontravam conteúdo em lugar nenhum. Ou seja, tudo bem que eles poderiam procurar na internet isoladamente, mas isoladamente cada um encontrava o seu conteúdo e eles tinham que então se encontrar para conversar. Então eles criaram a conversa através do podcast como um local onde eles podiam trocar informações e poderem conversar sobre podcast, sobre cultura nerd. E eu acho que essa... Que não é muito diferente de como a gente começou aqui, né? Que não é muito diferente, mas a gente também não pode negar que a gente também começou meio que pautado naquela experiência deles, sabendo que eles, digamos, têm um conjunto de pessoas que participam dos podcasts maior, né? Ou seja, no início talvez eram 2 ou 3, e agora eles têm podcast que tem 4, 5, às vezes mais pessoas participando, dependendo do assunto e tal. Mas eu acho que a sacada é essa. Eu acho que a grande virada que o podcast deu foi quando as pessoas perceberam o fato de você ter assuntos direcionados para aquilo que lhe interessa. Então, unindo a busca por conteúdo com a possibilidade de você estar ouvindo aquele conteúdo, fazendo qualquer atividade, que foi o que você acabou de falar, está andando na rua, está andando de bicicleta, ou está no trânsito, que eu acho que é onde as pessoas mais ouvem, a caminho do trabalho e na volta do trabalho, que é um excelente momento onde você está no transporte público, ou mesmo que você esteja dirigindo, você está ouvindo aquele material, como se fosse rádio, literalmente, e está ganhando conteúdo. Então, acho que o clique da virada é quando as pessoas conseguiram perceber, peraí, e se eu ouvisse esse rádio feito por alguém com conteúdo que me interessa, utilizando as horas que eu estaria, talvez, fazendo alguma outra coisa, ou só ouvindo música e perdendo, digamos, ou desperdiçando o tempo que eu poderia estar usando para ganhar conhecimento e aprendendo sobre assuntos que me interessam, ouvindo podcasts. Eu acho que um ponto muito importante é que você escolhe exatamente o que você vai querer ouvir, né? Diferente de uma rádio onde você vai escutar o que está tocando naquela hora, o podcast ele é um conteúdo sob demanda, como se tornou o padrão para tudo quanto é tipo de conteúdo que você consome hoje em dia, né? Então, da mesma forma que você não vê mais televisão porque pelo que está passando, e você entra lá no Netflix e você escolhe o que você quer ver agora, né? Ou no YouTube, escolhe o que você quer ver agora. A minha impressão é que o podcast ele faz a mesma coisa com o conteúdo de áudio only, né? Somente áudio. E por você ter uma grande gama de programas diferentes, focados em assuntos diferentes, você consegue escutar exatamente aquilo que te interessa, né? Não ter que ficar escutando um monte de coisa que não te interessa para chegar no pedacinho que te interessa do programa, sei lá, de 1 hora e te interessava 10 minutos daquele programa como um todo, 5 minutos, né? Então, eu acho que isso faz uma grande diferença. E outro ponto é você saber que você pode sempre voltar e escutar o que você perdeu, né? Então, eu, por exemplo, também costumo hoje em dia viajar escutando podcast, sabedor de que, se por acaso eu dormir no meio do podcast, eu vou poder voltar e escutar da onde eu me lembro de ter parado, vamos dizer assim, e sem ter que me preocupar que eu estou perdendo alguma coisa ali, né? Te dá uma capacidade de você recostar no seu assento lá e relaxar e absorver. E eu acho que tem duas características. Essa que você acabou de dizer, de poder voltar, e tem uma que é excelente, que eu acho que é um dos motivos pelo qual as pessoas passaram a olhar ou a escutar mais o podcast, que é o fato de você poder adiantar, né? Que diferente você não consegue fazer no rádio, né? No rádio você tem que esperar o cara chegar naquele ponto da conversa ou em algum local que te interesse, senão você muda de estação. No podcast você adianta. Você pode adiantar e ver, pô, vamos ver se isso está ficando mais legal mais para frente, mais legal, pô, tá chato pra caramba, beleza, vou embora, vou procurar um outro conteúdo. Um outro, exatamente. E a outra coisa que eu acho que você falou que é interessante
E para mim esse é um dos pontos pelo qual o podcast ganhou tamanha relevância aí, sei lá, no último 1 ano e meio, digamos assim, que é onde eu tenho visto as pessoas falarem mais constantemente de que estão usando podcast, é o fato de que você consegue, digamos, fazer com que aquele assunto qual você vai falar tenha uma vida mais longa. Não é à toa que as televisões passaram a passarem as suas reportagens também para podcast. Por quê? Porque, na verdade, aquele assunto que antes você tinha que estar preso para assistir ali, você agora pode escutar no podcast um dia depois, 2 dias depois, e ainda tem essa vantagem que você falou, pô, eu queria voltar e refrescar alguma coisa que eu tenho certeza que passou uns 2 ou 3 dias atrás. Na TV você tem dificuldade de conseguir encontrar aquele material se ela não disponibiliza o vídeo. Então, com o podcast, você consegue voltar lá e encontrar aquele conteúdo que continua disponível na biblioteca de podcasts. Então, assim, eu acho que essas duas características, a possibilidade de avançar e a possibilidade de fazer com que o seu conteúdo tenha uma vida mais longa, trouxeram esse novo grande interesse que está surgindo e está, digamos, crescendo significativamente. Agora, é interessante observar que o podcast, ao mesmo tempo que ele vem com uma força democratizadora, porque qualquer pessoa pode criar um podcast, não é uma coisa tão simples quanto as pessoas podem imaginar, né? Não é difícil você criar um, mas não é fácil você criar um com qualidade não só do conteúdo, mas qualidade da própria produção, né? E não é fácil manter-se fiel ao compromisso de criar o conteúdo, né? Isso é uma coisa que a gente está chegando, ou a gente já chegou, na verdade, em 140 programas esse ano aqui, né? Já passamos, né? Com o canal. A gente sabe que dá trabalho e não é uma coisa que não exige um sacrifício de tempo para se fazer. O podcast não é muito diferente, né? Eu acho que qualquer exposição de conteúdo, na mídia que seja, se você decide escrever com regularidade, requer dedicação e para você conseguir colocar o conteúdo na forma escrita. Você resolve fazer vídeos, como nós temos feito os vídeos, que também se transformam em podcast, também exige dedicação, preparação, formatação, edição, tudo isso dá trabalho para fazer, né, para colocar um nível de qualidade adequado e também compromisso em você ter conteúdo, conseguir se manter relevante, o conteúdo atrair as pessoas que digamos, estão buscando aquele tipo de conteúdo. Mas eu acho que uma outra coisa importante a gente falar de podcast são outros usos, né? Ou seja, as pessoas começaram a dar uso para podcast também como uma fonte para ensino à distância. Ou seja, novos cursos de educação à distância têm utilizado, além da forma textual, apresentações, que sempre foram a forma tradicional de você mostrar conteúdo, depois passou a ter vídeo. O vídeo já é, digamos, algo quase que uma exigência do ponto de vista de prender as pessoas nos cursos de ensino à distância, mas o podcast vem ganhando relevância aí nesse segmento, justamente pela possibilidade de você colocar um conteúdo que não necessita, digamos, de você estar vendo uma aula do ponto de vista de assistir um vídeo. Você pode estar escutando aquele conteúdo e se manter estudando, aproveitando seus horários de deslocamento, ou hora do almoço, algum local onde você não está necessariamente na frente de um computador ou do seu smartphone para você ficar preso ao material visual, né? Então, isso é bem interessante, que já é uma outra finalidade que se está dando para o podcast e que também, obviamente, acelera a construção desse tipo de conteúdo nesse formato. E você tem hoje plataformas muito fortes para distribuição do podcast sem custo, né? O caso do Spotify. Esse programa que vocês estão vendo hoje na versão podcast dele é distribuído através do Spotify, entre outras plataformas, mas
Spotify ganhou um alcance muito grande, né? E como a gente conversou outro dia com a Guta, no programa que a gente teve ela como convidada, o podcast ele é um tipo de conteúdo onde essa plataforma ela não precisa pagar royalty para estar tocando o podcast, né? Então, é um conteúdo onde, vamos dizer assim, a rentabilidade dele é maior, do ponto de vista de que a plataforma não paga nada, e você que é assinante da plataforma está gastando o seu tempo, né? Gastando, entre aspas, o seu tempo, que poderia estar ouvindo música, que paga royalties, ouvindo podcast que não paga. Eu diria que a Guta abriu os nossos olhos para uma nova fronteira, né? Que com certeza em algum momento será explorada, não sei como, mas em algum momento essa monetização através da riqueza de conteúdo que os produtores de podcast estão levando para os veículos de streaming, eles vão querer receber algum tipo de pagamento pela disponibilização desse conteúdo. Eu não sei como se fará isso, né? Porque o livro você tem, obviamente, toda uma codificação e tal, ISBN que codifica a sua obra e tal, e fica fácil você rastrear isso para poder pagar royalties. Música, a mesma coisa. Você tem o ISRC, que é um código internacional de identificação da música e tal. Podcast ainda não tem, digamos, essa forma de identificação que coloque uma marca única no seu conteúdo. E eu acredito que isso vai ser um caminho, talvez, de mudança nos modelos de negócio das empresas de streaming e também dos produtores. Então, vai ser bem interessante ver como é que essa coisa vai evoluir, mas, de fato, como a Guta nos alertou, para as empresas de streaming, isso foi maravilhoso, porque aumentou a demanda por podcast. Obviamente, se aumentou a demanda, aumentou o número de pessoas produzindo, só que eles recebem o podcast como conteúdo. Obviamente, quem está buscando quer encontrar nessas plataformas o conteúdo, e eles distribuem esse conteúdo e não tem que pagar nada para ninguém, né? Então, quem está pagando para ouvir música e passa a ouvir podcast, gera maior rentabilidade para a plataforma de streaming, que obviamente está medindo qual a quantidade de pagantes, qual o tempo que eles usam ouvindo música e qual o tempo que eles usam podcast. Isso deve estar fazendo com que eles incentivem cada vez mais você a ouvir podcast. Não pode haver dúvida, né? Tanto que algum tempo atrás, esse ano que a gente está, o Spotify comprou a Anchor, que é uma plataforma de criação de podcast e distribuição deles para a plataforma de distribuição, né? Inclusive é a plataforma que a gente usa para criar a versão podcast desse programa. E antes, pelo menos na versão do Spotify no iPhone, que é o meu telefone, ali naquelas listas da frente que tem o que você mais ouve, as listas sugeridas e tal, não tinha podcast. Agora tem um destaque grande para podcast. Obviamente está em linha com isso que a gente acabou de falar, ou seja, se eles estão empurrando logo na tela de abertura, na página de abertura, podcasts, é porque eles estão querendo que você, obviamente, passe mais tempo escutando podcast, porque isso eleva a rentabilidade para eles. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, eu acho que a gente cobriu os principais pontos a respeito da questão da ressurgência dos podcasts, né? Ou seja, tem de fato havido muito interesse em torno do tema, e é um tema que para nós é muito interessante porque tem muito a ver com o que a gente faz aqui, a gente tem acompanhado isso, né? E eu acho que é uma coisa que, para quem não ainda está familiarizado, quem não está fazendo uso ainda, vale a recomendação para começar a olhar, e eu recomendaria começarem pela versão podcast da The Shift, que é a nossa newsletter favorita e que recentemente lançou um podcast, está no 5º ou 6º episódio, não é isso? Exatamente. Bom, eu diria para eles começarem por nós, pelo Mundo Exponencial. Obviamente, a sua recomendação muito boa, The Shift, mas eu tenho vários outros que acho bastante interessantes. Tem um que eu gosto muito, que é o Like a Boss. Apesar do nome ser em inglês, são entrevistas com
executivos basicamente de startups, algumas não tão startups assim, porque já tem tamanho grande, já são scale-ups, mas vale a pena escutar, vale a pena procurar esse podcast. E também tem outras séries específicas que vão surgindo pelo caminho, séries jornalísticas, onde se tenta aprofundar sobre determinados assuntos. E eu diria mais, ou seja, se você também quer praticar idiomas estrangeiros, podcast é uma excelente forma de praticar, seja para você ouvir um podcast em inglês ou mesmo em outro idioma, porque você vai estar treinando o seu ouvido escutando aquele idioma. Então, vale a pena por todos os sentidos. Bom, então a gente fica por aqui hoje e a gente se vê no próximo programa. Até lá, então. Um abraço. Um abraço.